E nas duas últimas aulas, ou três últimas aulas, que falamos sobre polinômios de Taylor, aprendemos a encontrar esse desenvolvimento aqui, certo? Então vamos encontrar uma função e essa função vai se aproximar, ou melhor dizendo, polinômios, né, que vão se aproximar de uma função, tá ok? E para encontrar esses polinômios, desenvolvemos o polinômio de Taylor, tá ok? Que seria dado por essa fórmula que aprendemos na videoaula anterior. E o que essa videoaula aqui a gente vai aprender a encontrar o polinômio que se aproxima da função seno de x, ok? E esse aqui é agora o nosso objetivo. Então, como a gente já viu isso aqui, né? O que a gente vai aprender? Ou melhor, que vamos calcular, vai ser o valor da função no ponto C, tá ok? E lembrando aqui que vamos se aproximar da função seno de x no ponto x igual a zero, ou seja, o nosso C aqui seria o próprio zero, ok? Então, o C seria onde a gente, né, o ponto no qual queremos encontrar polinômios que se aproximem da função seno de x. Então, o que a fórmula aqui já está nos dizendo o que ela quer. Ela vai querer o valor da função no ponto C, que seria no ponto zero. Ela vai querer a primeira derivada naquele ponto, né? Ela vai querer a segunda derivada naquele ponto e assim sucessivamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, vamos encontrar o valor da função seno no ponto igual a zero, que é justamente o que está sendo falado aqui, certo? Então, temos aqui seno de zero. E seno de zero, a gente sabe que é zero. Continuando aqui, agora a gente precisa da primeira derivada da função f de x. E a função f de x é o seno, e a derivada do seno é o próprio cosseno de x. Só que a gente quer o valor da derivada no ponto onde x é igual a zero. Então, substituindo aqui x igual a zero, temos cosseno de zero, que é 1, certo? Continuando aqui, vamos ter a segunda derivada agora da função f de x. E a segunda derivada, basta derivar de novo a função cosseno. Então, cosseno de x vai ser igual a derivada de cosseno é menos seno de x. Só que a gente quer o valor da segunda derivada no ponto onde x é igual a zero. E a segunda derivada seria seno de zero, que é zero, certo? E, continuando aqui, teremos agora a terceira derivada da função f de x. Basta derivar de novo aqui o menos seno de x. A derivada de seno é cosseno, então ficaríamos com menos cosseno de x. E isso aqui seria o valor, no caso, que a gente quer, a terceira derivada no ponto onde x é igual a zero. E cosseno de zero a gente sabe que é 1. Como tem o menos ali na frente, ficaríamos com menos 1. Né? Então, continuando aqui, o que teríamos agora que calcular seria a derivada de ordem 4 da função. Então, basta derivar de novo aqui. A derivada do cosseno a gente sabe que é menos senos. O menos daqui, né? Menos seno, né? Com o menos daqui ficaria com mais. Então, teríamos aqui mais seno de x. Então, a quarta derivada, né? Ou a derivada de ordem 4 no ponto x igual a zero, seria seno de zero, que é zero. Você vai perceber que a partir daqui, ó, então perceba que temos aqui 0, 1, 0, menos 1. Aqui vai acabar se repetindo de novo, 0, 1, 0 e menos 1, tá ok? Então, não precisamos calcular o restante aqui. E nem vai precisar também, pois a partir daqui já podemos encontrar a série que se aproxima da função, ou polinômio que se aproxima, né, desculpem, da função seno de x, tá ok? Então, vamos lá. O nosso polinômio, então vamos escrever aqui, o nosso polinômio vai ser igual a o valor da função no ponto zero, que seria o próprio zero, mais a primeira derivada, né? Ou seja, a derivada aqui no ponto igual a zero, então que seria 1, isso aqui multiplicado por x, certo? Então teríamos 1 aqui, então derivando, multiplicando agora aqui por x, certo? Então teríamos aqui x sobre 1 fatorial, né? Já que o nosso c é o próprio zero. Aqui teríamos o mais, a segunda derivada agora no ponto C. A segunda derivada no ponto C, ou seja, no ponto zero, é o próprio zero, né? Então, o zero iria anular todo esse fator aqui. Então, continuando mais, agora temos a terceira derivada no ponto zero. E a terceira derivada no ponto zero é menos 1. Então, teríamos aqui menos 1 dividido por 3 fatorial, certo? Que está aqui, multiplicado por x menos 0. É x elevado a 3. Continuando aqui, teríamos agora o quarto fator anularia, tá ok? A quinta derivada aqui seria se repetir aqui, então seria o nosso 1, certo? Pois já vai começar a se repetir novamente, então seria o 1. Então teríamos aqui 1
multiplicado, então teríamos aqui, a quinta derivada seria 1, né? Então 1 multiplicado por x menos c elevado a 5, tá ok? Já que o fator que tem o nosso 4 aqui seria anulado, né? Por causa do zero aqui. Isso aqui, dividindo, não esquecendo, né? Dividido por 5 fatorial. Então, lembrando, se a gente está no fator 3, né? Terceira derivada, 3 fatorial. Se a gente está no fator 2 aqui, segunda derivada, então teríamos elevado a 2, 2 fatorial. Então, se é com 5, vamos ter 5 fatorial aqui. E poderíamos continuar até a última derivada aqui, que seria, vamos colocar aqui n, ok? No ponto 0, tá? Multiplicado por x elevado a n dividido por n fatorial. Então, esse polinômio aqui, pessoal, a gente pode até reescrever mais organizadamente aqui. Vocês vão perceber um detalhe bem interessante, é que, ó, 1 fatorial é 1, então multiplicado por x é x. Aqui teríamos menos, né, x elevado a 3 dividido por 3 fatorial. Aqui teríamos x menos 5, x menos 0, né, que seria, esse c aqui seria 0, então seria o próprio x. Então teríamos aqui, vamos colocar aqui, x elevado a 5 dividido por 5 fatorial. E se você perceber, né, a ordem, então sempre, olha só que interessante, sempre teremos aqui, né, então poderíamos continuar aqui até o último fator, sempre vamos ter números ímpares. Isso aqui é um fato muito interessante porque a função seno é uma função ímpar, né? Então, por isso que você vai ver aqui números ímpares. Se você tentar desenvolver a função cosseno, você vai ver que teremos fatores aqui pares, né? Então, perceba que o nosso x aqui é elevado a 1 dividido por 1 fatorial. Então, perceba que temos apenas fatores ímpares aqui, tá ok? E isso decorre por causa da função seno ser uma função ímpar, tá ok? Então, poderíamos até representar isso aqui, né, o nosso polinômio, com um somatório. Então, teríamos aqui o somatório de n indo de 0, ou melhor dizendo aqui, vamos colocar aqui k, né, indo de 0 até n, tá ok? E perceba que a nossa série, ela é alternada, tá ok? Então, aqui vai ter menos, se você continuar aqui vai ser mais, né? O 7 aqui seria o menos aqui, tá ok? Depois viria o 9, que era mais, o 11, que era menos, e assim sucessivamente, tá ok? Então, teríamos aqui x, então vamos primeiro colocar aquele fator, né, que deixa a nossa série alternada. Então, colocaríamos aqui menos 1 elevado a n. Isso aqui multiplicado por, vamos ver como é que a nossa série está se comportando. Então, temos aqui um x elevado a números ímpares. Então, 1, 3, 5, né? Então, teríamos aqui 2n mais 1, que é a representação dos números ímpares. Se fosse pares, né, seria apenas o 2n. Isso aqui dividido por, então temos aqui números ímpares, o nosso símbolo do fatorial. Então, teríamos aqui 2n mais 1 fatorial, tá ok? Então, esse polinômio aqui, pessoal, se aproxima da nossa função seno. A nossa função cosseno, né, seria bem interessante também colocarmos aqui. Então, teríamos tudo isso aqui bem parecido, né? Só não teríamos aqui o mais 1 e o mais 1 aqui no fatorial, por ela se tratar de uma função par, né? Então, teríamos aqui 2n e 2n fatorial, tá ok? Então, achei interessante trazer essa videoaula, porque vai ser de grande valia assim, quando começarmos a estudar as séries de potências, tá ok? Então, espero vocês lá. Até mais, pessoal.